Boa tarde para vocês. É um imenso prazer estar com vocês na tarde de hoje aqui no TV Mulher. Hoje em dia, é muito comum que se frequente academias de ginástica, além do que a participação de mulheres em competições esportivas cresceu consideravelmente nos últimos anos. No programa de hoje, falarei sobre atividade física e ginecologia, uma vez que algumas práticas físicas em excesso podem prejudicar a saúde da mulher, principalmente no caso das atletas. O ciclo menstrual pode afetar o desempenho da atleta, sendo que a TPM pode prejudicar a concentração, razão pela qual muitas atletas não gostam de treinar ou competir menstruadas. Daí a importância de se tratar a TPM, sendo que o tipo de tratamento vai depender da intensidade da TPM. Para isso, nos valemos de fitoterápicos, que são medicamentos extraídos de plantas, pílulas anticoncepcionais e, em último caso, antidepressivos. Mas temos que ter cuidado, porque alguns antidepressivos são considerados doping. A suspensão da menstruação pode ser realizada com hormônios, uma vez que nem todos os hormônios são considerados doping. Há atletas que não têm uma alimentação adequada ou que apresentam distúrbios alimentares, como bulimia, anorexia ou ortorexia, o que faz com que elas tenham uma baixa disponibilidade energética. Para quem não sabe, bulimia é aquela pessoa que come e provoca o vômito ou usa laxante. A ortorexia é aquela pessoa que quer comer só coisas saudáveis, então ela tira determinadas coisas da dieta e que vão acabar fazendo falta para ela, com isso também perdem peso. E a anorexia é quando a pessoa para de comer ou não come praticamente nada, tá? Em um estudo, observou-se que no Brasil, 5 em cada 10 atletas não menstruavam, uma vez que essa baixa disponibilidade de energia levava a alterações hormonais. Algumas menstruavam, mas apresentavam irregularidade menstrual de grau variável. Se nós subtrairmos a energia gasta da energia que provém dos alimentos, nós devemos ter uma sobra de energia, que é fundamental para o funcionamento dos diversos sistemas do nosso organismo, o que nem sempre ocorre nas atletas, uma vez que aí no caso, o gasto energético é muito grande. O exercício físico intenso pode provocar estresse metabólico, em virtude do aumento do gasto de energia, associado ou não à ingestão insuficiente ou desequilibrada de nutrientes, devido a uma má alimentação. Por mais incrível que possa parecer, gente, tem atletas que têm osteoporose. Com isso, a gente tem a tríade da mulher atleta, que é uma síndrome composta por baixa disponibilidade energética com ou sem distúrbios alimentares. Segundo, disfunção menstrual. E terceiro, a osteoporose. Conforme vocês podem ver nessa figura, a gente tem a tríade da mulher atleta, que é composta por amenorreia, que é quando a menstruação para de vir, ou irregularidade menstrual. Osteoporose, e aqui está escrito anorexia, mas a gente não pode esquecer também da bulimia e da ortorexia, certo? Nestes casos, o tratamento para melhorar a disponibilidade energética consiste em melhorar a alimentação e não inserindo hormônios. Daí a importância do acompanhamento nutricional por profissional especializado. A prática de esportes de alta intensidade e alto impacto, como maratona, cama elástica, levantamento de peso, crossfit, por exemplo, eles aumentam o risco para incontinência urinária e fecal. Sabe-se que 3 em cada 10 atletas apresentam incontinência urinária, acompanhado ou não de incontinência fecal, mesmo sendo jovens e sem ter tido filhos. Essa figura aqui, ela mostra, por exemplo, o caso de mulheres que praticam maratona, tá? Então, durante a competição, 65,2% delas têm perda urinária. Durante o treino, 60,9%. Sempre, independente do que está fazendo, 15%. Urgência miccional, que é o fato de ter vontade de urinar e não dá tempo de segurar até encontrar o banheiro, já vai saindo, 26,1%. Quando tosse, 21,7% das maratonistas têm perda urinária.
dormindo 4,3%, fazendo as atividades diárias rotineiras 47,8%, só no ato de se vestir 8,7% e sem razão nenhuma 13,4%. Dependendo do tipo de atividade física, essa porcentagem pode chegar até 8 para cada 10 atletas, como é o caso do trampolim acrobático, por exemplo. Mas por que isso ocorre? Isso ocorre devido à própria anatomia da mulher. Então, aqui nessa figura, vocês estão vendo como se fosse um corte lateral em mim, tá? Então, aqui a uretra, a bexiga, a vagina, o útero, o ânus e o reto, tá? Essa parte aqui de baixo dos órgãos pélvicos são tudo músculos, que a gente chama de assoalho pélvico, certo? Então, a anatomia da mulher é essa, tá? Então, esses músculos, eles estão aqui em volta da uretra, em volta da vagina e em volta do ânus, tá? Toda vez que nós fazemos força que aumente a pressão intraabdominal, nós estaremos forçando esses músculos para baixo, tornando-os flácidos e com isso favorecendo a ocorrência de incontinência urinária e fecal. Então aqui nessa outra figura, vocês aqui, ó, seria a bexiga com a uretra, tá? Em volta da uretra, como eu falei, tem músculo, tá? Na paciente que tem essa musculatura flácida, então aqui já fica meio aberto. Quando aumenta a pressão intraabdominal, no caso quando ela tosse ou no caso quando ela levanta um peso, essa força aqui empurra a bexiga para baixo. Como o músculo aqui está flácido, ele não consegue conter a urina, é onde ocorre a perda urinária, certo? Assim sendo, é importante a avaliação do assoalho pélvico dessas atletas, a fim de se prevenir a incontinência urinária e fecal, através de exercícios e fisioterapia específicos para o assoalho pélvico, no sentido de se fortalecer esses músculos, sendo que o tratamento cirúrgico somente estará indicado em último caso. Com isso, quando nós vamos consultar uma atleta, nós devemos saber todos os remédios que ela está utilizando, para não ter o risco de doping. No caso da ginecologia, as atletas podem usar pílulas anticoncepcionais, mas temos que ter cuidado com o tipo de progesterona contida na pílula, porque alguns progestágenos podem dar problemas no exame antidoping. As atletas também podem fazer uso de terapia de reposição hormonal, mas não podem fazer uso de tibolona e testosterona, porque essas substâncias podem dar problemas no exame antidoping. Nós devemos ter em mente que para assistência adequada à prática de esportes da paciente, o médico deve conhecer a rotina de treinos, competições e estar atento a ações específicas na saúde que possam comprometer o rendimento esportivo. Além disso, o acompanhamento da atleta deve ser multidisciplinar. O que significa isso? Deve envolver médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas. Agora, gente, vou falar uma coisa importante. Cada dia mais, a gente vê em nossos consultórios mulheres que não são atletas, mas que acabam se excedendo no crossfit, cama elástica, por exemplo, que nos procuram com queixa de incontinência urinária, às vezes acompanhada até mesmo de incontinência fecal. São pacientes jovens, na faixa dos 20 e 30 anos e que nunca tiveram filhos. As clínicas de fisioterapia também estão abarrotadas com essas pacientes. Lembrem-se, a atividade física faz bem para a nossa saúde, mas não devemos exagerar. Aí na tela está o site da Autoridade Brasileira de Dopagem. Nesse site tem a lista dos medicamentos que podem ou não ser usados pelos atletas, para que não tenham problema de doping. Bem, com isso eu termino o TV Mulher de hoje, e se ficou alguma dúvida ou se vocês tiverem alguma sugestão, enviem por e-mail que está aí na telinha. Não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é o seu maior instrumento. Tenha uma ótima semana e até o próximo TV Mulher. Tchau!